Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo tutorial de macramê aqui do canal. Meu nome é Rafaela Duarte e eu sou dona das mãos que te ensinam a fazer arte por aqui. Neste vídeo, você aprenderá a produzir esta bolsa de praia utilizando duas técnicas diferentes. O projeto foi produzido em fio náutico de 4 mm, mas também pode ser produzido em outros tipos de materiais, como cordões de algodão e fio de malha. Mas antes da gente começar, não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, clicando aqui no botãozinho vermelho. Isso ajuda demais no alcance do meu trabalho. Já deixa aqui o seu like e deixa nos comentários também se você gostou do projeto. E se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui que eu tento te ajudar. Neste projeto, nós iremos precisar de uma base que servirá de molde para criar a primeira parte da trama, utilizando a técnica do entrelacê. E para isso eu vou utilizar essa caixa de sapato com 28 centímetros de largura por cerca de 12 centímetros de altura. E com 10 centímetros nas partes das laterais, de altura da caixa. E o fio escolhido para fazer esse projeto foi um fio náutico de 4 mm. Ele é um fio achatado e bem espesso, criando nós e uma trama bem larga e grossa. Ele é um fio achatado com 4 mm de largura e cerca de 2 mm de espessura, com características bem próximas das cordas utilizadas propriamente na navegação. A base desse projeto será feita utilizando a técnica do entrelacê. E para isso, antes de começar, eu fiz uma amostra com fio de malha para saber onde eu deveria posicionar os fios, pois utilizaremos duas medidas de fios diferentes. Um fio mais curto, que será utilizado apenas para tecer a parte do entrelacê, e um fio mais longo que completará toda a trama da peça. A base do entrelace inicial será feita de 2 em 2 fios. Para isso, eu posicionei 2 fios em paralelo para medir quanto de espaço eles ocupariam na minha trama. Então, com o material utilizado nesse projeto, os 2 fios em paralelos ocupam cerca de 1 centímetro. Então, para completar os 28 centímetros de base da minha caixa, eu precisaria de 56 fios no total. Dos 56 fios necessários para criar a trama de 28 centímetros, nós dividiremos em duas partes. 28 fios serão cortados na medida da caixa, ou seja, será somado as medidas da altura das laterais da base da caixa, mais a largura do fundo, e acrescentaremos mais alguns centímetros, pois esse fio será usado apenas para criar o entrelacê. Então, ele precisa ter o comprimento necessário apenas para criar a trama da base da bolsa, com uma sobra para fazer o acabamento. Repita o processo também no outro sentido da caixa, para saber quantos fios serão necessários cortar no total para completar os 12 centímetros de largura que a base da caixa tem e qual a medida que esse fio precisará ter para cobrir toda essa dimensão, assim como eu mostro no vídeo. Começaremos criando a primeira etapa da trama que formará o fundo da bolsa. Para isso, nós precisaremos das dimensões do fundo da caixa, mas essa primeira etapa será feita diretamente na mesa de trabalho, pois facilita o processo. Neste projeto, a minha trama inicial do fundo terá 28 cm de largura por 12 de altura. A partir das medidas feitas inicialmente, eu cortei 12 fios de 60 centímetros que serão posicionados na largura da trama, como mostrado no vídeo. E cortei mais 28 fios de 50 centímetros que serão posicionados na altura da trama, assim como mostro no vídeo. Então, para esse projeto serão necessários 28 fios de 50 centímetros para a largura da peça e 12 fios de 60 centímetros para a altura. E para o restante dos fios, eu acrescentei 2 metros em cada uma das medidas, ou seja, eu cortei mais 12 fios de 2,60 m e 28 fios de 2,50 m, completando a quantidade necessária para criar toda a peça. O posicionamento desses fios deve seguir a seguinte lógica: nós iremos intercalar os fios mais curtos com os fios mais longos para criarmos a trama da bolsa. Então, começaremos com um fio longo, depois 2 fios mais curtos e na sequência acrescentaremos mais 2 fios longos e depois repetiremos acrescentando 2 fios mais curtos e assim sucessivamente até completar a trama, finalizando com um fio longo. Isso em cada uma das partes, tanto a parte que serão acrescentados na largura 56 fios, como na parte que será acrescentado os 24 fios. Largura e altura deve seguir essa mesma lógica.
Começaremos posicionando 56 fios, que criará a largura da trama do fundo da peça. Seguindo a lógica de montagem explicada anteriormente, começaremos pelo fio mais longo, de 2,50 m. Dobre o fio ao meio para encontrar o centro da sua medida. Prenda a mesa de trabalho com um alfinete, marcando essa metade. Uso como base de trabalho uma placa de isopor de 40 mm de espessura, onde eu consigo prender todos os alfinetes, forrada com um tecido. Posicione as pontas do fio no sentido vertical, assim como indicado no vídeo. Seguindo as indicações de montagem, agora na sequência do fio mais longo, nós posicionaremos 2 fios mais curtos, de 50 centímetros, que deve ser dobrado ao meio e preso à mesa de trabalho, marcando o centro, como feito anteriormente, posicionando as pontas paralelas ao fio mais longo. Na sequência, acrescente 2 fios mais longos, seguindo a lógica de montagem do processo. Dobre o fio ao meio e prenda com alfinete, marcando o centro. Continue seguindo o processo de montagem, sempre intercalando as medidas, colocando 2 fios longos entre 2 fios curtos, até completar os 28 centímetros da medida da base da caixa. À medida em que fui posicionando os fios, eu fui medindo com a caixa, pois eles foram ocupando um pouco mais de espaço do que o cálculo feito inicialmente, e não foi necessário utilizar todos os 56 fios. Eu acabei utilizando apenas 26 de cada um dos tamanhos. Então a minha dica para você é: vá cortando os fios à medida em que for montando a peça, para que os fios sejam cortados na quantidade exata. Então, nesta primeira etapa, eu utilizei 52 fios, sendo 26 fios de cada tamanho, finalizando a montagem do posicionamento dos fios com um fio mais longo. Na sequência, incluiremos os fios que serão posicionados na horizontal e que deve seguir a mesma lógica de montagem inicial, começando a sequência com o fio mais longo e intercalando fios mais curtos e mais longos de 2 em 2 e finalizando a sequência também com o fio mais longo. A base da caixa mede 12 centímetros de altura, então posicionaremos os fios em 2 partes. Comece encontrando a parte central dos fios já posicionados, a metade da medida dos 28 centímetros. Nós utilizaremos esse centro de referência para posicionar os fios de maneira centralizada na trama. Começando a sequência pelo fio mais longo, dobre o fio de 2,60 m ao meio e posicione a sua metade no centro da trama, como indicado, posicionando as pontas no sentido horizontal sobre os fios que estão na vertical, como indicado. Na sequência, posicione o fio mais curto, de 60 centímetros, dobrados ao meio, prendendo pelo centro, exatamente como feito anteriormente. Como eu já sei que os fios ocupam mais espaço do que a medida tirada anteriormente, eu já diminuí a quantidade de fios para essa lateral. Então, ao invés de usar 12 fios de cada medida, eu usarei 10. Então, eu vou posicionar 10 fios de um lado dos alfinetes e os outros 10 fios do outro lado, seguindo a mesma lógica de montagem anterior, posicionando os fios mais longos entre os fios mais curtos. Posicionei então os 10 primeiros fios, seguindo a sequência, e criaremos a primeira etapa da trama a partir desses primeiros 10 fios.
Para começar a criar a sequência entrelaçada da trama, precisamos alterar a posição dos alfinetes centrais, passando do meio para as extremidades como indicado. O posicionamento desses fios segue essa sequência para que eles sejam posicionados de forma centralizada na trama, deixando sobras iguais nas duas pontas dos fios para criar as laterais. A partir dos fios já posicionados, começaremos a tecer a trama entrelaçada. Cada etapa será trançada utilizando duas pontas, sempre combinando um fio mais curto com um fio mais longo. Utilizei uma agulha de tapeçaria para facilitar o processo de passagem dos fios por entre os outros fios. Começando pelo fio mais longo da extremidade, iremos criar uma trama entrelaçada, passando o fio posicionado na agulha por entre os fios que estão na vertical, de 2 em 2, passando a agulha por cima dos 2 primeiros fios, depois por baixo dos 2 segundos e assim sucessivamente, por cima, por baixo, de 2 em 2, até chegar na extremidade. Agora repita o processo com o segundo fio mais curto, que está na sequência, passando pela mesma posição do primeiro fio, posicionando da mesma forma, passando primeiro por cima dos 2 primeiros fios e depois por baixo dos 2 seguintes, até chegar na extremidade. Esse segundo fio deve ser posicionado exatamente da mesma maneira que o primeiro fio foi posicionado. Finalizada a primeira sequência de 2 fios, posicione novamente os fios que estão na vertical na posição correta, pois eles servirão de referência para posicionar os próximos 2 fios, que devem ser passados na sequência oposta dos 2 feitos anteriormente. Ou seja, agora nós passaremos os 2 próximos fios, primeiro por baixo dos 2 fios da sequência na vertical, criando uma trama oposta à anterior. Passe o fio por baixo dos 2 primeiros, depois por cima dos 2 seguintes e assim repetidamente até chegar na extremidade.
Repita a sequência com o segundo fio, agora um fio maior, passando exatamente sobre as mesmas posições do fio anterior, completando a segunda sequência da trama. Agora é só ir repetindo o processo, intercalando os fios em sequências opostas, sempre de 2 em 2. Com os 10 primeiros fios devidamente posicionados, agora você precisa ajustar toda essa trama, puxando bem todos os fios e fechando a sequência, criando a trama entrelaçada. Utilize os alfinetes para ajudar a posicionar e manter os fios no lugar. E assim concluímos a primeira metade da trama do fundo da peça. Na sequência, iremos posicionar os outros 10 fios restantes, mas antes retire todos os alfinetes que estavam posicionados na parte central dos fios da vertical e passe todos para cima, assim como indicado. Pois na sequência iremos incluir os outros fios e continuaremos criando a trama a partir desta metade. Repetiremos aqui o mesmo processo feito na primeira etapa, seguindo a lógica de posicionamento dos fios. Então, analise como eles foram finalizados na primeira etapa e continue a sequência. Neste caso, incluirei na sequência mais um fio curto para completar os 2 fios curtos da sequência e continuarei aplicando os próximos fios até finalizar a sequência dos últimos 10 com um fio mais longo. Repita o processo da mesma maneira, primeiro encontrando o centro e depois passando o alfinete para a extremidade. Agora é só repetir o processo, completando a sequência de trama entrelaçada, seguindo a referência da última trama feita, intercalando os fios em sequências opostas.
Dependendo do tipo de material que você estiver utilizando, você pode optar por aplicar um pouco de fita adesiva na ponta, substituindo o uso da agulha de tapeçaria. Isso facilitará o processo de passagem dos fios por entre a trama. Posicione todos os fios da maneira correta e faça todos os ajustes necessários para que a trama fique bem fechada e ajustada. Confira se as medidas finais da sua trama estão dentro das medidas da base do seu molde para darmos sequência à produção das laterais. Para evitar que a trama se solte, já que esse fio é um bocado escorregadio, eu apliquei um pouco de fita adesiva no final de cada uma das extremidades da trama, dos 4 lados como indicado. Comecei a retirar todos os alfinetes que prendiam a trama base e para criar ainda mais estabilidade, optei por aplicar cola instantânea em quase todos os fios das extremidades no encontro das tramas. Utilizei a cola instantânea porque ela se adapta melhor a esse tipo de material, mas você pode utilizar qualquer cola que seja mais indicada para o material que você estiver utilizando. Com os fios devidamente posicionados e assegurados de que a trama não vai se desfazer, eu soltei a trama da mesa e posicionei sobre o fundo da minha caixa, do meu molde, que eu vou utilizar como base agora para criar as partes laterais. Para manter o fundo da peça posicionado e para que ele não saia do lugar, eu apliquei um pouco de fita adesiva para colar e também espetei uns alfinetes na caixa para manter a trama fixa na posição que eu preciso durante o processo de criação das laterais. E aqui ressalto a minha sugestão de utilização de uma caixa de papelão ou de algum tipo de material que você consiga prender os alfinetes nesse material, pois eles serão muito úteis durante o processo de montagem das laterais para fixar os fios na posição adequada. Agora começaremos o processo de criação das partes laterais da trama entrelaçada. Para criar a sequência da trama lateral, eu vou reutilizar os 4 fios de 2,50 m e 2,60 m que sobraram do início do projeto que eu já havia cortado. Mas a minha indicação é que você use um fio contínuo diretamente do seu rolo para evitar que você tenha muitas emendas para fazer o acabamento no final. Eu optei por reutilizar os fios que eu já havia cortado para aproveitar. Então, comece fixando a ponta do fio na extremidade da caixa, assim como indicado, prendendo com um pedaço de fita adesiva ou com o alfinete. Posicione o fio bem próximo do início da lateral da caixa e das extremidades da trama da parte da base.
Comece a entrelaçar o fio sobre os fios da lateral seguindo a mesma lógica de montagem inicial da trama, só que agora nós utilizaremos apenas um fio em cada etapa. Analise a sequência da trama superior, da trama da base da bolsa, para que você comece a entrelaçar o fio da parte da lateral no sentido oposto do passado anteriormente. Ou seja, se a última trama de cima foi finalizada passando por cima, você deve passar esse novo fio por baixo, assim como eu mostro no vídeo. Nós seguiremos criando a mesma sequência, seguindo a mesma lógica, passando os fios por cima e por baixo, sempre de 2 em 2, só que dessa vez criando o formato lateral por todos os 4 lados da caixa, alternando essa sequência a cada nova volta e ajustando bem esse fio que está sendo passado para que a peça vá criando o formato das laterais e fechando a circunferência. Com um alfinete ou uma fita adesiva, vá prendendo o fio em cada uma das extremidades assim que for começar uma nova lateral, de forma bem ajustada para que esse fio não saia do lugar e isso facilite o processo de montagem da sua peça. Dependendo do tipo de material escolhido para fazer esse projeto, você terá mais facilidade para criar essa trama. No meu caso, eu tive um pouco mais de dificuldade, pois o fio é bastante escorregadio e firme, e isso atrapalhava um pouco durante o processo de posicionamento dos fios uns sobre os outros. Por isso eu precisei usar tantos alfinetes e posicionar tudo muito bem durante o processo. Caso você escolha materiais de algodão ou até mesmo um fio de malha para fazer esse processo, você sentirá mais facilidade para criar essa trama. Essa é uma técnica que demanda muito tempo e paciência para ser produzida, mas que pelo resultado final vale a pena todo o esforço. Concluída a primeira volta, prenda o fio e continue a sequência, agora intercalando o fio de forma alterada em relação à sequência anterior. Vá fazendo os ajustes necessários à medida em que for criando cada nova fileira de fios entrelaçados.
Para facilitar o processo de montagem, eu decidi pendurar essa caixa para que os fios ficassem esticados e fosse mais fácil o manuseio. Então eu utilizei 2 retalhos de fio de malha ou qualquer outro fio, furei a caixa, fiz 2 furinhos e passei esse fio pela base da caixa para poder criar 2 ganchos em que eu pudesse dependurar. Dessa forma, eu consegui trabalhar de forma mais confortável com os fios, facilitando o processo de trançado, tendo os fios maiores esticados. Caso você esteja trabalhando com o fio inteiriço diretamente do rolo, vá criando novas voltas e ajustando os fios à medida que for criando as voltas até chegar na altura desejada. No meu caso, como eu estava reaproveitando os fios que tinham sobrado do projeto, que eram fios de 2,5 metros, eu fui criando cada uma das voltas até completar o comprimento total do fio e depois incluindo os novos fios a partir do ponto em que o anterior havia terminado. No total, eu incluí 3 fios de 2,5 metros, criando 9 voltas no total da circunferência da peça. Cerca de 7,5 centímetros de trama lateral nas 4 partes. Para evitar que a trama se desfizesse assim que eu tirasse do molde, eu também apliquei cola no encontro dos fios da última volta da trama. Soltei todos os alfinetes e fios que prendiam a trama na base para poder retirar a trama da caixa. Fiz o acabamento das pontas dos fios, que foram incluídos nas laterais, aplicando cola e também passando as pontas por entre a trama. No seu caso, me restaram muitas pontas devido ao fato de eu ter utilizado 3 fios separados. Caso você utilize um fio contínuo, você terá apenas que fazer o acabamento de 2 pontas, a inicial e a final. Agora começaremos a criar a sequência de nós que formará o restante da trama da bolsa. Em cada um dos lados da peça, das 4 partes, nós teremos uma sequência de fios que será composta por um fio longo, um fio curto, mais um fio curto e um fio longo. Nós utilizaremos apenas os fios longos para tecer a sequência de nós que formará o restante da trama da bolsa. Nas partes maiores da lateral nós teremos 26 pontas e nas partes menores da lateral nós teremos 10 pontas.
Toda a trama da bolsa será feita por uma sequência de 3 nós correntes, criando cada um dos elos, utilizando 2 fios para criar cada sequência. A trama será feita com sequências de 3 nós correntes intercalados. Utilize as 2 pontas longas para criar a primeira sequência de 3 nós correntes, começando a primeira fileira da sequência sempre a partir dos fios das extremidades de cada um dos lados. Passe a ponta do fio da esquerda por cima do fio da direita, criando o número 4. E depois volte com a ponta por dentro da laçada, criando o primeiro nó da sequência de nós correntes. O próximo nó será feito de forma invertida, pegando o fio da direita e criando o número 4 invertido, passando a ponta por dentro da laçada e ajustando. E fecharemos a sequência de 3 nós, repetindo o primeiro passo, criando o número 4 com o fio da esquerda, passando a ponta por dentro da laçada e ajustando. E temos a primeira sequência de nós correntes com 3 laçadas. Este será o nó utilizado durante todo o processo de montagem da trama da bolsa. Agora é só repetir, utilizando sempre 2 pontas para criar cada nova sequência até completar a fileira. Continue tecendo a sequência até completar a primeira fileira por toda a circunferência da peça. A próxima fileira será feita de forma intercalada aos nós anteriores. Utilize uma ponta de cada um dos nós da sequência anterior para criar uma nova sequência entre 2 nós.
A partir daqui é só ir criando novas fileiras de nós corrente intercalados até completar o comprimento desejado para o corpo da bolsa. No meu projeto, eu teci cerca de 24 centímetros de trama, a partir da trama de entrelaçados, no total de 10 fileiras. Para finalizar o acabamento da bolsa, nós criaremos 2 sequências de nós festonês. Utilizei o último fio de 2,5 metros que havia me sobrado do início do projeto, que eu havia cortado a mais, para servir de base para tecer a sequência de nós festonês, mas você pode utilizar um fio de 2,20 metros, dependendo do tipo do seu material, será suficiente. Fixei a ponta do fio que eu utilizarei de base para tecer a sequência de festonês sobre a trama com a ajuda de um alfinete, deixando uma margem inicial de cerca de 10 centímetros para fazer o acabamento no fim, e comecei a tecer a sequência de festonês por toda a volta, toda a circunferência da bolsa. Finalizei a sequência utilizando o fio de base para tecer o último nó e fechando a circunferência, e depois passei a ponta do fio de base para a parte de trás e depois puxei por baixo para começar a segunda sequência de festonês utilizando o mesmo fio. Finalizando a última sequência de festonês, passei a ponta do fio de base por entre a trama para a parte de dentro da bolsa, para depois fazer a finalização das pontas e o acabamento final. Com a trama devidamente finalizada, vire a peça do avesso para fazermos o acabamento das pontas, tanto do festonê como das pontas da trama de entrelaçados do fundo. Passe cada uma das pontas do fio utilizado para fazer a sequência de festonês por dentro da primeira laçada da primeira sequência de festonês, assim como eu mostro no vídeo, ajustando e fazendo o acabamento dessas pontas para a parte interna da peça.
Repita esse processo com todas as pontas, fazendo a finalização de todas elas, incluindo o fio de base utilizado para tecer a sequência. Com todas as pontas presas, corte as sobras dos fios próximo às laçadas onde elas foram presas e faça o acabamento. Se você estiver utilizando o fio náutico, faça o acabamento com fogo, derretendo a pontinha dos fios para que eles não desfiem. Caso você esteja utilizando fios de algodão ou outros fios, utilize a cola universal ou a cola branca para finalizar. Acabamentos da sequência de festonetes feita, agora vamos para o acabamento das pontas da parte do trançado. O que vamos fazer é basicamente passar todas as pontas curtas que não foram utilizadas para tecer a trama por dentro do trançado, fazendo o acabamento de cada uma delas. O acabamento deve ser feito da seguinte forma: as duas pontas menores que estão entre a laçada de nós corrente, uma delas já estará posicionada da forma correta, onde a ponta virá da parte de fora da trama, da parte de fora da bolsa, para a parte interna. Para fazer o acabamento desta, basta passar a ponta por entre a trama, assim como indicado. Para fazer a finalização da segunda ponta, que está pela parte de dentro da trama, passe a ponta para fora, para o lado de fora da peça, e depois puxe a ponta de fora para dentro por entre os fios, prendendo essa ponta por entre o fio que passa no sentido horizontal e que cria a trama entrelaçada. Agora é só finalizar essa ponta passando também por entre a trama, para depois cortar o excesso e fazer a finalização queimando as pontinhas. Repita esse processo com todas as pontas curtas que sobraram, criando o acabamento final da trama inferior. Lembre-se também de refazer o acabamento de forma mais ajustada das pontas inicial e final do fio utilizado para criar a trama de entrelaçados, que foi utilizado diretamente do rolo. Feita a finalização de todas as pontas da parte interna, vire a peça de volta para o lado direito para finalizarmos criando as alças superiores.
Para criar as duas alças, nós vamos utilizar 2 fios de 1,20 m e 2 fios de 2 metros. Comece contando a quantidade de nós das extremidades, divida essa quantidade ao meio, para que a gente consiga encontrar o centro e posicionar as alças de forma centralizada e por igual dos dois lados. No meu projeto, a circunferência completa da bolsa tem 36 nós no total. Divididos ao meio são 18, e aí a partir desses 18 eu encontrei o centro e posicionei as alças por igual de um lado e do outro, contando a quantidade de nós. Na posição desejada, passe o fio de 1,20 m pelos nós e una as duas pontas, criando um elo dobrado, assim como indicado. Utilize um pedaço de fita adesiva para unir as duas pontas e criar um fio inteiro. Criaremos uma sequência de nós quadrados para unir as duas partes do fio e esconder a emenda superior. Para otimizar o processo, eu também prendi os dois fios juntos para que eles não saíssem do lugar, até iniciar o processo de produção da trama de nós quadrados. Utilizando um fio de 2 metros, nós vamos criar uma sequência de nós quadrados na parte superior da alça. Dobre o fio ao meio e posicione próximo ao fio da alça. Meça o comprimento total da sua alça de uma ponta a outra e depois divida esse valor em 3 partes. No meu projeto, a alça ficou com 60 centímetros, então eu dividi essa medida em 3 partes de 20. Marquei a partir da base da alça 20 centímetros e comecei a tecer a sequência de nós quadrados a partir dessa medida. Com os fios fixados, retirei a primeira fita que prendia os dois fios juntos. Continuei tecendo a sequência de nós quadrados até chegar na emenda dos fios superiores. Na altura da emenda, eu retirei a fita e apliquei um pouco de cola instantânea para poder fixar os fios e continuar tecendo a sequência. Continuei tecendo a sequência de nós quadrados sobre a emenda para fixar até chegar aos 20 centímetros de comprimento do outro lado da ponta, que foi medido a partir da extremidade da alça para o centro. Fiz o acabamento das pontas que sobraram da trama, passando as pontas por dentro da trama de nós quadrados, cortando as sobras e fazendo a finalização com um pouco de cola e queimando as pontinhas.
Agora é só repetir todo o processo para criar a segunda alça do outro lado. E este é o resultado final da nossa bolsa de praia. E não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e me dizer nos comentários o que você achou do projeto. Obrigada e até o próximo vídeo.